E aí, galera, chegamos! Como um regime de ódio que governou um país inteiro desapareceu aparentemente sem deixar vestígios. Enquanto a Segunda Guerra Mundial tem sido um tema de fascínio tanto para historiadores quanto para o público desde 1945, o que aconteceu com os responsáveis por um dos maiores males da história não é discutido com a mesma frequência. No episódio de hoje vamos analisar a dura realidade do que ocorreu com os nazistas após o fim da guerra. Após a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação controladas pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Os aliados implementaram diferentes políticas, todas baseadas no plano de desnazificação. Esse plano visava purificar a sociedade alemã e austríaca do poder e da influência nazista. A vida nos campos de detenção para os nazistas variava conforme a zona em que estavam. As condições nos campos de internamento soviéticos eram as mais precárias. Isso levou muitos a tentarem fugir para as zonas ocidentais, disfarçando-se com sentimentos anticomunistas. Dentre as zonas ocidentais, a ocupada pela França foi a mais permissiva. Para eles, a Alemanha como um todo era responsável pela guerra, e classificações entre nazistas e não nazistas eram menos prioritárias. Nos 5 anos seguintes ao fim da guerra, cerca de 400 mil alemães foram detidos em campos de internamento, aguardando julgamento. À primeira vista, esse número pode parecer alto, mas, considerando que até 45 milhões de alemães na época eram membros ou apoiadores do Partido Nazista, algo não se encaixa. O problema da desnazificação era de uma magnitude enorme. Havia simplesmente muitos envolvidos para determinar quem havia cometido quais crimes. Era o tipo de lentidão burocrática que você encontra nos departamentos públicos. Outro desafio era reconstruir a economia da Alemanha. De acordo com as normas de desnazificação, os infratores deveriam ser removidos de cargos elevados e forçados a realizar trabalhos manuais. Mas, se todos os nazistas e seus simpatizantes fossem responsabilizados, não haveria trabalhadores qualificados suficientes para sustentar a sociedade. Na zona britânica, por exemplo, 90% dos advogados não poderiam ser demitidos, já que não se poderia ter uma sociedade sem leis e ordem. Assim, os britânicos decidiram que metade dos advogados alemães poderia ser composta por nazistas nominais. Nazistas, mas não nazistas de verdade. Na zona francesa, houve um problema semelhante com os professores. Após demitir 3/4 dos educadores devido à influência nazista, a França teve que recontratá-los para manter o sistema educacional funcionando. Reconstituir um país ao mesmo tempo em que se tentava categorizar e punir um grande número de cidadãos culpados não era uma tarefa simples. Quando a desnazificação começou, Eisenhower, um general do exército na época, estimou que o processo levaria 50 anos. Porém, em 1946, os aliados transferiram o controle da desnazificação para a Alemanha. Espera, o quê? Isso mesmo, a Alemanha passou a ser responsável por aplicar suas próprias punições. A América do Sul foi um destino popular para os nazistas mais notórios, com vários ditadores simpáticos à causa, que abriram suas portas para os fugitivos. Estima-se que até 9.000 oficiais nazistas e colaboradores tenham escapado para a América do Sul após a guerra. Enquanto Brasil e Chile tiveram uma quantidade significativa de exilados, a Argentina foi o país que mais recebeu. Juan Perón, o presidente argentino, tinha uma grande simpatia pelo fascismo. Isso aconteceu especialmente depois de servir como adido militar na Itália no início da Segunda Guerra Mundial. Ele também buscava aumentar o poder de seu país recrutando pessoas com habilidades técnicas e militares específicas. Perón e seus oficiais trabalharam na criação de rotas para nazistas fugirem através dos portos da Itália e da Espanha. Ele também ajudou a falsificar documentos para facilitar a saída do país. A maioria dos nazistas seguiu para o Pacífico usando documentos falsificados da Cruz Vermelha. Ao chegarem à Argentina, a maioria dos nazistas mudou seus nomes para se esconder. Porém, alguns continuaram vivendo sob seus nomes reais, pois ficou claro que a Argentina não os extraditaria de volta para a Alemanha, mesmo se sua identidade fosse descoberta. Mas a Argentina não foi o único país que acolheu nazistas. À medida que a corrida armamentista se intensificava entre os Estados Unidos e a União Soviética, os governos de ambos começaram a priorizar a contratação de cientistas e engenheiros especializados, muitas vezes ignorando os crimes contra a humanidade. Em 1945, os Estados Unidos lançaram secretamente o programa Operação Paperclip, que trouxe cientistas e engenheiros alemães, muitos deles nazistas, para o território americano, transformando-os essencialmente em armas humanas. A Alemanha reconheceu a necessidade dessas habilidades e o cientista Werner Rosenberg fez uma lista com os nomes dos envolvidos. Um técnico polonês encontrou essa lista rasgada no banheiro,
e a informação chegou até os serviços de inteligência do Reino Unido e dos Estados Unidos. A principal motivação da Operação Paperclip, além de coletar esses especialistas para os Estados Unidos, era impedir que os soviéticos obtivessem seu conhecimento técnico. Embora fosse apresentada como uma operação de evacuação, os alvos da operação eram, na prática, sequestrados. Forçados a ir para os Estados Unidos, onde eram mantidos por meses para interrogatórios. Muitos desses cientistas, chamados de cientistas de foguetes, tiveram carreiras de grande sucesso nos Estados Unidos, e muitos participaram do programa espacial da NASA, apesar das suspeitas de envolvimento nazista. Para os nazistas mais culpados que não conseguiram escapar, os julgamentos de Nuremberg, realizados em 1946, processaram os responsáveis por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agressões militares. Esses julgamentos foram importantes para o desenvolvimento do direito internacional, especialmente no que diz respeito à punição dos crimes de guerra. Eles também desempenharam um papel essencial em responsabilizar alguns dos criminosos mais conhecidos pelo Holocausto. O primeiro julgamento envolveu 24 homens, cujas sentenças variaram desde a absolvição até 10 anos de prisão e até execução, com 12 sendo condenados à morte. Embora os julgamentos tenham representado justiça para alguns, a condenação de 12 homens é insignificante perto dos milhões de mortos no Holocausto e do grande número de perpetradores que nunca foram responsabilizados. Alguns questionaram a legalidade dos julgamentos de Nuremberg, chamando-os de uma manifestação de justiça dos vencedores e invalidez judicial. Outras críticas apontaram para a hipocrisia dos países aliados, que processaram crimes contra a humanidade enquanto cometiam suas próprias atrocidades durante a guerra. Após poucos meses, os aliados abandonaram os esforços de desnazificação, passando a responsabilidade para a Alemanha, que ainda estava sob ocupação. Não surpreendentemente, a Alemanha adotou regras mais brandas para identificar e punir nazistas. Qualquer pessoa nascida após 1919 foi considerada lavada cerebral e isenta de punição. Dos oficiais removidos pelos Estados Unidos, 75% foram readmitidos. Para evitar o trabalho árduo dos processos judiciais, 90% dos nazistas foram classificados como criminosos de menor porte. Em 1948, a Guerra Fria tornou-se a maior preocupação dos Estados Unidos, e os casos restantes foram acelerados por procedimentos que eram legalmente questionáveis. Em 1951, o processo de desnazificação foi encerrado, e o foco passou para o pagamento de reparações às vítimas e suas famílias. Com perdões e anistias do governo alemão, quase 8.000 pessoas foram liberadas de qualquer pena. A Alemanha finalmente foi desnazificada. No Ministério da Justiça da Alemanha na época, 77% dos altos funcionários eram ex-nazistas. Após a guerra, alguns dos nazistas mais notórios conseguiram escapar e se esconder. Enquanto alguns viveram suas vidas sem serem punidos, outros grandes nomes foram capturados por caçadores de nazistas. Adolf Eichmann, o chefe da solução final de Hitler, foi capturado em Buenos Aires, onde vivia e trabalhava em uma fábrica de automóveis. Ele só foi capturado em 1960, quando agentes israelenses o sequestraram, disfarçado como funcionário de uma companhia aérea israelense. Apesar das tentativas de evitar sua extradição, Eichmann foi levado para Israel, onde foi julgado e executado. Porém, nem todos os caçadores de nazistas eram agentes governamentais. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto, encontrou Franz Tango em São Paulo. Stango foi responsável pelo programa de eutanásia Action T4, que matou pessoas com deficiências. Após ser encontrado por Wiesenthal, Stango foi extraditado para a Alemanha Ocidental e condenado à prisão perpétua. Até mesmo em 2019, Yakov Pauli foi deportado dos Estados Unidos aos 95 anos, após ser descoberto trabalhando em um campo de trabalho forçado durante a guerra. Infelizmente, nem todos os nazistas foram responsabilizados pelos seus crimes. A caça aos nazistas diminuiu, pois a maioria das pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial já faleceu. Isso é tudo para este episódio do Papo do Passado. Se você aprendeu algo novo, curta o vídeo e nos conte nos comentários qual evento ou período histórico você gostaria que cobríssemos na próxima vez.